Marco, eu quero te parabenizar pela apresentação. O tema escolhido é bastante atual e relevante, especialmente pelos desafios que a igreja enfrenta em um contexto de diferentes posicionamentos políticos e sociais. Eu pude perceber o seu empenho na pesquisa, na construção desse trabalho, você foi bastante claro. Agora eu farei algumas perguntas com o objetivo de aprofundar alguns aspectos da sua investigação e permitir que você complemente nessas reflexões apresentadas nessa arguição, tudo bem? Ok. De que forma a igreja pode permanecer fiel aos princípios do evangelho em um cenário de fortes divergências políticas, na sua opinião? Bom, na minha opinião, a igreja ela deve ter uma voz profética, mas ela autônoma. Ela tem que ter autonomia. E todas as vezes que nós associamos essa voz a uma ideologia, um partido ou algo, são questões humanas e falhas. E nós não podemos ter isso na igreja, porque a palavra de Deus ela é suficiente, ela é inerrante, ela não pode falhar, entende? A palavra de Deus nunca falhou dentro do contexto bíblico. Então, todas as vezes que nós pegamos ideologias e questões humanas e associamos a igreja a isso, nós temos um problema de falhar. E a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é inerrante e ela não falha. Então, nós devemos tomar muito cuidado. E é um tema, como eu disse, um fenômeno novo, né? As proporções dele, mas isso já vem sido debatido por muitos séculos, né? Mas a forma e a intensidade que tem se dado nos nossos tempos é algo novo, e não só no Brasil, né? Nós vemos isso acontecendo nos Estados Unidos, eu estou vivendo nos Estados Unidos atualmente, então vários países têm passado por essa polarização. Partido A e B, principalmente aqui, em relação aos republicanos, os democratas, é muito mais polarizado ainda, que o Brasil ainda tem uma divergência de partidos, né, de ideologias, mas aqui eu vejo isso com meus próprios olhos. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. A igreja ela tem que ter uma voz profética, independente e verdadeira, né, e na sociedade. E quais são os principais desafios que a polarização política impõe à vida e à unidade das comunidades cristãs? Bom, dentro do trabalho, nós falamos ali sobre o impacto dela sobre a questão pastoral, a questão da comunidade como um todo. Então, esse impacto ela tem atingido a igreja de forma hierárquica, né? Desde do pastores a todos os seus membros, né? E a própria igreja, às vezes, os membros, eles têm cobrado os seus líderes e as pessoas que estão acima por um posicionamento político. E eu vejo isso muito claro nessa divisão dentro da igreja em relação, olha, agora isso é muito perigoso. Nós estamos separando agora os salvos e os não salvos, os nós e eles, com base em ideologias partidárias ou através do voto. Entende? E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é muito claro que ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo vai tratar sobre isso em uma das suas cartas à igreja aos Coríntios, que tinha um problema muito grande. E ele fala, olha, uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, outros falam que é, entende? Tendo um partido, né? Os irmãos tinham uma preferência. E o apóstolo Paulo chega a dizer que graças a Deus que ele não batizou nenhum deles, porque senão iriam fazer dele um Deus. Então, Deus ele não divide a glória dele com ninguém, com nenhum humano. E nós devemos tomar muito cuidado. Então, isso ele fere o cerne do evangelho. Nós nunca podemos separar pessoas por ideologias, né? Nós somos uma comunidade que tem que trazer a unidade, a justiça e a esperança, né? Nós devemos abraçar a todos igualmente. E Jesus ele não separou. Jesus ele olhou pelos oprimidos, ele olhou pelas crianças que naquela sociedade não era ninguém, ele olhou pelas mulheres, né, que tinha um grande conflito ali na cultura da época. Então esse é o Jesus que nós temos que crer através da palavra de Deus. E nós não separamos pessoas por ideologias. Nós amamos elas independente de qualquer coisa. É uma questão de você ter o olhar de amar ao próximo, pensar no coletivo e na empatia, não é verdade? Porque quando Sim. nós falamos em igreja, nós falamos no coletivo e não um só, e não isoladamente um pensamento específico, não é? Muito bem.
uma boa articulação entre a teoria e essa realidade eclesial. E na sua avaliação, Michael, qual é o papel da liderança cristã na promoção do diálogo e da reconciliação entre os fiéis? Vamos pensar assim, ó, entre os fiéis, né? Porque você já deixou bem claro que existe essa polarização. Ela já está, ela já foi absorvida pela sociedade. Então, nós temos as redes sociais, não é? Que implicam, que dão embasamento para essas pessoas, não é? Nós temos tudo isso para complicar, não é? Toda essa estratégia. Então, na sua avaliação, qual é o papel da liderança cristã na promoção do diálogo e da reconciliação entre esses fiéis? A liderança cristã atual, ela tem que buscar ser essa ponte, né, que liga e de equilíbrio, né? Ela tem que ser uma liderança que consegue entender todos os lados, né? É claro que uma liderança eclesiástica, ela também é um cidadão, ela também tem que exercer o voto, ela também tem que se posicionar na sociedade, né? Fora do púlpito, como pastor, fora da igreja, ele é um cidadão e a nossa legislação, ela obriga essa pessoa a fazer isso. Agora, o problema é como nós utilizamos os mecanismos, né, da igreja para fazer isso. Então, esse pastor ele tem que ter esse equilíbrio e essa maturidade cristã de conseguir ser um equilíbrio entre as partes, né? E sem demonstrar isso, que é a parte difícil, sem demonstrar as suas preferências políticas. Se nós nos atermos somente ao Evangelho e à palavra de Deus, nós vamos nos isentar disso. Porque quando nós olhamos o texto bíblico dentro do seu contexto, né, nós extraímos isso, né, até mesmo de vários teólogos das primeiras eras, os pais da igreja, e passando também pela reforma protestante, todos eles tinham um posicionamento muito claro em relação a isso. Até mesmo no tempo de Jesus, né, o que a liderança fez? A liderança ela não criou um partido e foi lutar contra César. Na questão do peixe, Jesus ele deixou claro, olha na esfinge, olha na moeda. O que você vê ali? Eu vejo uma imagem de César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele faz uma separação muito clara, que Deus ele está acima de todas as coisas, né? O nosso relacionamento com ele. Então, nós vamos estar inseridos dentro da sociedade. Nós temos que pagar impostos, sermos cidadãos exemplares, né? Assim como todos os líderes devem ser, mas há uma separação muito clara entre o evangelho, aquilo que é de Deus e aquilo que são dos homens e da esfera política. O político, ele não é a solução para todos os nossos problemas. A palavra de Deus já tem muitos caminhos que nós podemos encontrar. E o caminho mais eficaz é o diálogo, né? E a compreensão e o amor, como nós já bem falamos aqui. E esse é o caminho que os líderes devem buscar e entender os dois lados, porque ele vai ter pessoas com uma ideologia dentro da igreja, com outra ideologia e pessoas que não têm nenhum, pessoas que estão em cima do muro. Então, são principalmente 3 grupos na polarização, né? Aqueles que se posicionam de um lado, os que posicionam do outro, e aqueles que não querem se posicionar, e aqueles que têm aversão aos posicionamentos. Então, tem que buscar ser essa ponte que consegue ligar todos em unidade em Cristo. E principalmente a imparcialidade, não é? Porque no momento em que você é imparcial, você abre, não é? Ao contrário, você cerca para possibilidades que possam vir a complicar mais tarde uma situação, não é verdade? Sim. Michael, eu quero parabenizar pelo seu trabalho, pela clareza, pela fluidez com que você transmitiu tudo isso. E eu tenho 2 perguntas mais. O que te inspirou a realizar essa pesquisa? O que te inspirou a escolher, na escolha desse tema? Olha, para mim é difícil falar, eu quase chego a me emocionar, porque eu sou um acadêmico de teologia, mas antes de tudo, eu sou alguém que está inserido dentro de uma igreja cristã, e eu vivi isso quando eu estava no Brasil e eu mudei para cá, e eu vivi isso dentro do contexto da igreja, eu vi isso quando foi danoso, e eu tenho, dentro da minha família, pelo menos 2 políticos na minha região, um que se tornou vice-governador do nosso estado, o outro que veio a se tornar prefeito da nossa cidade, e eu vivi isso dentro de uma cidade, uma comunidade muito pequena.
E, isso dói em mim no sentido de que, quando eu me propus a começar esse sonho de teologia e a buscar mais a palavra de Deus e conhecer as doutrinas básicas, eu vi como as pessoas têm sido influenciadas, né? E essa questão da unidade, né? Que é algo muito claro na palavra de Deus, né? Nós não podemos colocar nada acima da unidade. Os cristãos ali de Atos do primeiro século, né? Tinham tudo em comum, viviam em amor, estavam vendendo as suas propriedades, ajudando as pessoas. E é isso que nos motiva a caminhar. E quando algo vem tomar esse lugar, é algo muito difícil para a gente, sabe? Então, eu me propus a pesquisar isso porque realmente eu creio que é algo relevante e nós precisamos falar sobre isso. Já tem outras pesquisas sobre isso. É claro que a minha pesquisa, não sei se vai ser a sua próxima pergunta, aqui nós temos só uma análise qualitativa, teórica, né? É claro que precisaria de uma pesquisa de campo, né? Eu poderia pegar a igreja, a comunidade, pegar regiões do Brasil, pessoas, eu já vi um trabalho de doutorado que fala sobre isso, é claro que nós teríamos números, né, para nós poder qualificar essas informações e ter um conhecimento empírico sobre isso, mas por aqui nós já podemos ver que o próprio alemão Bonhoeffer lá, ele passou por isso, né, com o nazismo. Então, quando nós lemos ali até o diário dele, nós vemos o quanto isso foi danoso, né, para se tornar fiel, um cristão fiel dentro desse contexto de partido, de radicalização política dentro da igreja. É isso mesmo. E minha próxima pergunta: você percebeu quantas lacunas, não é, que existem aí? Você tem pretensão de continuar com uma especialização, mestrado? Então, professora, eu tenho sim, né? É claro que agora há uma questão particular da minha vida, né? De como ganhar tempo. Também sou pai de família, tenho a esposa, então eu sei que uma pesquisa maior demanda mais tempo, né? Então a gente tem que organizar a nossa vida. Para mim já é uma grande vitória estar aqui diante desta banca, né? Porque vivendo como imigrante em um país estranho, de uma língua estranha, em 3 anos eu consegui concluir, né? Chegando aqui hoje com esse curso, para mim já é uma grande vitória. Mas eu tenho desejo, sim, de continuar com a minha vida acadêmica, com esse tema, talvez outros, quem sabe, né? Eu tenho mais áreas da teologia que eu tenho interesse, mas eu teria, sim, interesse em continuar com essa pesquisa, mas é claro que eu preciso organizar a minha vida para que isso seja possível e demandar tempo, né? De estudo e de uma pesquisa mais ampla acerca do tema. Esse seu material já é muito rico, Michael. Se você aprofundar futuramente, né? Aprofundar, e quem sabe isso pode se transformar até num livro, até como base para que outras pessoas possam vir a estudar. O Ok. verdadeiro motivo disso tudo é o que Deus nos ensina, não é? É o amor, a intensidade do amor. E o amor, ele não é um sentimento, ele é uma ação. Então, quando você, toda essa sua apresentação me fez ver o quanto é importante o propósito, né, quando a pessoa se apresenta, como estratégia, desenvolver e falar sobre que Deus quer para uma sociedade, para que ela viva de uma maneira tranquila, que haja paz, então, isso é fundamental. Continue a sua pesquisa. Eu agradeço por assistir o seu trabalho. Além desse domínio todo, eu aconselho que você, aproveitando esse momento, que você possa posteriormente publicar esse teu trabalho para que outras pessoas vejam. Eu dou essa banca por finalizada. Eu vou finalizar aqui com uma ata, encerro a banca. Essa banca, então, está encerrada do curso de conclusão, da apresentação do trabalho de conclusão de curso do acadêmico Maicon Pereira Zimmermann. Ele foi aprovado com a nota 100, com todo louvor. Parabéns por essa importante conquista, Maicon, e que Deus te abençoe, para que você continue propagando não só da maneira escrita, mas também com ações. Deus te abençoe, Obrigado. tá? Saudações Obrigado. acadêmicas, e você tem algo a falar? Somente agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade de estar aqui e a minha esposa, a minha família.
e a professora também, né, pelo seu tempo e pelas suas palavras e pela contribuição durante a pesquisa. E, claro, seguir, né, diante de Deus e dos propósitos e os planos que Ele tem para a minha vida. Muito obrigado a todos por tudo. Eu sou grato a Deus. Saudações acadêmicas e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.